Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid. Eu sou o Fábio Veiga, presidente de Berojur, e também sou professor de Direito Empresarial em Portugal. Nós estamos no oitavo CIDIGIN, Congresso Internacional sobre Direito, Governança e Inovação, na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid. Os painéis são de formas... O idioma pode ser português, espanhol, ou inglês, ou italiano. Eu falo espanhol, mas como o nosso painel é 100% em língua portuguesa, eu vou manter o idioma português. E nesse painel nós temos alguns participantes provenientes do Brasil e de Portugal. Então, nós vamos passar já a palavra aos nossos colegas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Lorenza Bonato de Almeida, Marcelo Rodrigues da Silva Torricelli e Maria Clara Fernandes Gonçalves, que todos têm 10 minutos para falar, mas se estender um pouquinho mais, nós ainda temos tempo. E vamos falar sobre a personalidade digital e a conduta social digital do condenado, dosimetria da pena e riscos aos direitos fundamentais. Então, passo a palavra a vocês, vocês devem saber a ordem. Bem-vindo aqui ao oitavo CIDIGIN de Madrid. Muito obrigado, professor Fábio Veiga, e a todos os presentes. Nosso artigo ele é derivado aqui do grupo de estudos avançados e de dosimetria da pena da PUC de Campinas, deste congresso, ao qual sou coordenador, né, desse grupo. E o que nos traz aqui, professor e demais presentes, né, é um fenômeno cada vez mais presente nas sentenças penais brasileiras, tá? Então, em que juízes acabam, de alguma forma, vasculhando ou se valem de redes sociais do réu que foi condenado para agravar ali a pena base de forma significativa. Então, são aumentos de penas significativos com base ali numa suposta personalidade ou conduta social daquele agente nas redes sociais. Então, as sentenças penais condenatórias têm se utilizado cada vez mais da exposição do condenado nas redes sociais para aferir ali de forma negativa os vetores da personalidade e conduta social, né, que são condutas aqui no Brasil, né, que podem elevar a pena de um condenado, né? O artigo 59 do Código Penal diz expressamente, traz expressamente essa possibilidade, tá? Então, no Brasil, não existe uma receita de bolo para a dosimetria da pena, né? A pena ela é aumentada ali por critérios bastante subjetivos do juiz, né? E o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Suprema no nosso país, né? Recentemente, inclusive, sustentou que não existem critérios rígidos para a fixação da pena. Isso dá um amplo subjetivismo para o juiz ali na fixação da pena. Bom, nesse contexto, então, nós chamamos esse novo objeto de estudo como personalidade digital, tá? O que já era emblemático ali antigamente, né, de elevar ali a pena base, considerando a personalidade, a conduta social no mundo real, até porque o direito penal deveria ser um direito penal do fato e não um direito penal do autor. O juiz, ele não é um psiquiatra, né, para aferir ali a personalidade em um pouco tempo ali de contato com o réu que ele tem durante o processo, né? Isso se torna um problema ainda maior quando esse retrato do condenado é extraído das redes sociais, tá? Do mundo online. E se extrai ali de um indivíduo digital, um indivíduo fragmentado, que é influenciado pelo comportamento das massas digitais, dos algorítmicos, né? E isso vem legitimando uma maior privação da liberdade para anos a mais de pena. E essa é uma situação muito delicada que traz aqui, porque nem sempre, né, a imagem virtual do condenado é a representação clara e real daquele indivíduo, né, que perde ali a racionalidade nas massas digitais. Eu lembro aí os estudos, né, de Gustavo Le Bon, de Freud, né? Então, para discutir essa tensão entre a tecnologia, direito penal, direitos fundamentais, nós dividimos nossa fala em duas partes, né? Primeiro, nós vamos apresentar aqui um marco conceitual e depois uma radiografia prática forense e suas implicações no campo das garantias fundamentais. Tá? Então, feita essa contextualização, então eu passo a palavra aqui às pesquisadoras também que auxiliaram e produziram aqui esse estudo conjuntamente conosco, né? A Lorenza Bonato de Almeida e também a Maria Clara Fernandes. Então, passo a palavra para as expositoras para continuar aqui a nossa exposição. Muito obrigado. Boa tarde, Madri. Senhores,
eu peço que fechem os olhos por um instante e troquem a praça de Gustave Le Bon pelo feed do Instagram. A mesma psicologia de massa é replicada a cada instante, pulso por pulso. O contágio, a desinibição e a euforia. Freud diria que o superego tira férias. Elion Gray batizou esse fenômeno de folha digitale. Nesse palco algorítmico, cada um de nós cria uma curadoria de si mesmo. Uma selfie que ostenta luxo, um meme político e até mesmo um protesto nos stories. Pronto, fabricamos um mosaico performático que as redes ampliam, divulgam e reciclam. Roger Clark chama isso de digital persona, ao passo que o Shane Lippold nos lembra que as plataformas definem nossa nacionalidade, gênero e ideologia, tudo na base da lógica do clique. Agora pausem esse cenário e imaginem um juiz olhando para tudo isso. Ele precisa definir se você merece mais tempo de prisão. De repente, uma selfie na frente de um carro importado, um meme político compartilhado nos stories, tudo isso vira motivo. A selfie pode ser ostentação, um silêncio, uma obstrução. E até mesmo o story do meme político pode se tornar uma tendência antidemocrática. E, senhores, o que está acontecendo aqui? Percebemos que saímos de um direito penal do fato, que pune ações, e partimos para um direito penal do autor, que pune essências. E esse perigo ele cresce justamente em escala de multidão, justamente porque esses dados são filhos do contágio coletivo. E eu pergunto, podemos aceitar que o grito da multidão, que é intensificado pelo código, seja traduzido em centímetros a mais de cela? Esses algoritmos premiam justamente o extremo e criam provas contra nós mesmos. E agora, se a resposta lhes causa desconforto, ouçam agora como isso ocorre de maneira já pacificada nos tribunais. Obrigada, Lorenza. Nós analisamos alguns julgados e verificamos que houve um aumento significativo na pena base por conta da personalidade e conduta social do réu. Nós trouxemos alguns casos dos nossos estudos. O primeiro caso é um caso do TRF4, que estuda sobre as bolsas de grife no Instagram, e foi classificado como conduta social reprovável tal comportamento, resultando em regime fechado. Além disso, no segundo caso, um caso do STF, aborda sobre os stories sobre o ato do dia 8 de janeiro e a exclusão desses arquivos no celular. O resultado foi classificado como extrema periculosidade e obstrução de justiça, e a consequência foi alguns anos extras na pena. Em 87% desses processos, não é apresentado nenhum laudo psicológico, nenhuma perícia digital. Apenas o que a gente chama de livre convencimento motivado pelo juiz. E onde entra o garantismo de Luiz Ferraioli? Ele ergue 10 pontos contra o arbítrio, e 2 se rompem exatamente nesse ponto. O primeiro é que só o ato conta, e segundo, a verificabilidade, ou seja, que a prova deve ser refutável. As curtidas não são atos, elas são ecos da multidão. E os algoritmos são caixas pretas, eles são intocáveis na defesa. O que nós defendemos durante nosso artigo? Primeiro, reconhecer que a personalidade digital é frágil. Ela é uma espuma de rede, não é um espelho de caráter. Segundo, lembrar que a Constituição veda a punição por estereótipo virtual, sob pena de atropelar a presunção de inocência, a dignidade humana e o direito ao silêncio digital. E o terceiro ponto, aqui nós chamamos mais para a ação. É fundamental que a prova seja robusta, ou seja, que esse rastro online que o réu deixa tenha vínculo direto com o crime cometido e que a perícia seja independente. Além disso, a blindagem contra o moralismo é mais do que relevante, ela é fundamental. A opinião política ou a ostentação lícita desse réu não deve servir como justificativa para centímetros de cela, para justificativa de pena. E, por último, a formação interdisciplinar. O juiz, promotor e a defesa precisam falar a mesma língua, a língua dos dados, da psicologia das massas, da ética algorítmica. Com base nesse cenário, eu concluo. Se hoje uma multidão digital consegue recrutar, cancelar, viralizar em segundos, o direito penal não pode acompanhar esse mesmo fluxo irracional.
O nosso compromisso como juristas, graduandos, cidadãos, é lembrar que mesmo nessa época de Big Data em que vivemos, o que importa no banco dos réus é ato provado, não narrativa viral. Portanto, senhores, que cada like continue leve e que cada sentença permaneça justa. Muito obrigada. Muito obrigado aos tres. Obviamente non sou Fabio ahora mismo, hemos cambiado. Acaba de entrar un dos moderadores, Rafaela, se non me equivoco, se podes falar, se estás presente. Non? Rafaela. Bom dia a todos, Hola, bom saudações. dia. Buenos Hola, bom dias dia, a todos. Bom dia, Rafaela. Primeiramente, Deixo o sitio. sim, Te comento. As presentações virtuais xa están e agora quedan as dúas presenciais, que son Bruna e María, verdad? María Eloísa. Vale. exato. Todo teu. Sinceras desculpas, tivemos um problema técnico aqui no Brasil para acessar a nossa reunião. Saudamos a todos os pesquisadores pelas brilhantes pesquisas, parabenizamos cada um de vocês pelos temas super importantes e atuais em relação ao nosso painel de Direito Penal, Segurança Pública e o combate aos crimes cibernéticos no contexto mundial, que fazem cada vez mais presente no nosso dia a dia políticas de segurança, em relação ao uso do sistema na internet de uma forma segura, de uma forma humanizada, e cada vez mais precisamos educar todos os usuários no meio virtual. Gostaria de parabenizar a Bruna de Souza, Giovana de Moraes Cruz, Maria Heloísa Barros Félix, João Vitor dos Santos Bonfim, Lorenza Bonato, Marcelo Rodrigues Torricelli, Maria Clara Fernandes Gonçalves, todos os pesquisadores aqui presentes, a honra que temos, em nome também de Roana Guerra e de Félix Araújo Neto, pela presença de todos que enobrecem cada vez mais o nosso painel. Prosseguimos agora com a pesquisa de Ana Clara Cabral de Souza, da Universidade do Estácio de Sá, com o encarceramento do projeto público e a administração da miséria, o Estado mínimo do direito penal máximo. Bem-vinda, Ana Clara. Está me ouvir? Tem que mudar a câmera. Está? Professora Rafaela, está me ouvir? Perfeitamente. A Ana Clara não está presente. Certo. Quem está presente é apenas a Bruna Souza e a Giovana e a Maria Heloísa. Tudo bem. Então, podemos abrir ao debate. Quem possa interessar, falar mais alguma consideração, alguma opinião a respeito dos temas que foram abordados. É que ainda não foram apresentadas os dois presenciais, foram apenas o qual estava online. Certo. Aí, pela ordem, seria quais pesquisadores? Seria a Maria Heloísa e daí a Bruna de Souza e a Giovana. Pronto. Podemos prosseguir? Podemos sim, ela está presencial. Pronto, tudo bem. Sim, eu vou mudar. Bem-vinda. Essa daí vai ficar você. Você pode colocar? Tá de longe, mas acho que dá certo aqui. Posso iniciar? Pode sim. Boa tarde a todos. Tinha preparado um slide, não deu certo aqui, que a gente teve os problemas técnicos, mas vou aqui falar de um tema muito importante, muito caro, não só para o direito brasileiro, direito penal brasileiro, mas também
em todo o mundo, devido ao fato de que a gente vê que hoje em dia os principais crimes são os crimes cibernéticos, então muito bem encaixou nesse painel o tema que foi de minha dissertação de mestrado, que é o crime de estelionato sentimental e a constitucionalidade de sua tipificação frente à luz do direito à propriedade e da dignidade da pessoa humana. E o que é que a gente tem como o estelionato sentimental? O estelionato sentimental é uma forma de fraude que combina o engano afetivo e a manipulação emocional com o objetivo de obter vantagens patrimoniais. Então, causa também danos morais profundos. E nesse mesmo diapasão, a gente tem já autores renomados que tratam do tema e que visa principalmente tipificar no Brasil, e acredito que seria o início para tipificar em direitos de outros países, o crime específico de estelionato sentimental. Então, é um fenômeno que vem ganhando visibilidade, especialmente com o crescimento das relações mediadas por ambientes digitais, onde vínculos são criados e explorados com rapidez e com pouca vigilância. Então, os projetos de lei, que hoje são 3 no Brasil, dois visam criminalizar o estelionato sentimental como gênero do estelionato, que é 171, como todos sabem, é o artigo 171 do Código do CP, e temos um terceiro projeto de lei, acredito que do ano passado, que ele visa modificar e colocar como gênero. Então, que também é interessante, depender aí do ponto de vista que a gente inicia. Então, vou ser breve, prometo não, mas vou falar um pouquinho dos números que mostram que é realmente alarmante essa situação no mundo. E atualmente, principalmente pelo fato de que as relações hoje são muito pela internet. De números, nós temos que nos Estados Unidos, cerca de 60 mil vítimas foram relatadas em 2024, vítimas de estelionato sentimental. E a grande maioria realmente procura o judiciário pós-acontecido. No Brasil, poucos procuram o judiciário, mas em 2024 houveram mais de 2 milhões de denúncias no Brasil, apenas de golpes, utilizando como ferramenta um vínculo sentimental, que muitas vezes não é, a pessoa nem conhece o outro pessoalmente, é somente através do ambiente virtual mesmo. Então, em conclusão, o estelionato sentimental, quando ele não é classificado como tal, ele pode ser tratado de maneira insuficiente pelas autoridades, pelo judiciário, pelo poder legislativo e executivo, principalmente no que diz respeito à política criminal. E o que significa que as vítimas, elas não recebem o devido reconhecimento e respaldo. E, além disso, a falta de um tipo específico, de um tipo penal específico, do estelionato sentimental, pode dificultar a investigação, o processo judicial e, consequentemente, o acesso à justiça por parte dessas vítimas, que na grande maioria das vezes são mulheres. No Brasil, mais precisamente pela questão do preconceito mesmo. Um homem, quando ele é vítima de estelionato sentimental, que ele teve seu patrimônio violado, ele não vai procurar autoridade, ele acha que é normal. Mas as mulheres não, elas são mais vulneráveis e em pesquisas a gente viu que são mais de 90% dos casos. Além disso, ao ser reconhecido como um crime específico, o estelionato sentimental pode ser mais facilmente identificado e prevenido com políticas públicas, especialmente importante para as mulheres, que são as vítimas na maior parte dele. Então, o nosso projeto, nossa dissertação de mestrado foi no sentido de mostrar da necessidade de que se tipifique o estelionato sentimental como um tipo penal próprio, ou pelo menos como o gênero da espécie, estelionato do artigo 171 do CPC, para que possa ser melhor tratado em políticas públicas, pelo judiciário e também pelo legislativo. É isso, é um tema que ele é novo, ele não é muito debatido, mas ele é alarmante hoje no mundo. Agradeço aos ouvintes, se alguém quiser fazer alguma participação, senão eu já vou passando para a Bruna aqui. Boa tarde. Boa tarde, parabéns, Maria Luísa. Boa tarde. Estão me ouvindo? Professora Rafaela? Perfeitamente, Bruna.
Tá bem. Então, eu fiz uma pesquisa que eu ainda não terminei, eu estou em andamento com ela, mas é necessariamente sobre a proteção dos grupos vulneráveis nos crimes cibernéticos e a Convenção de Budapeste e a atuação da União Europeia também, porque esse tema despertou interesse por causa que tem um número alarmante de crimes cibernéticos que vem acontecendo e estamos no momento em que a tecnologia ele pode tanto trazer benefícios como malefícios, como sabemos, e há determinados grupos, os grupos mais vulneráveis, que eles sofrem mais, que são muito mais afetados por esses crimes nesse ambiente digital. Nessa pesquisa, eu foquei necessariamente em crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, pois esse grupo ele tem menor acesso às ferramentas nos dias de hoje, né, nos dias atualmente. A questão central aqui que eu fiz na minha pesquisa é como a Convenção de Budapeste, como falei, que é um tratado internacional, e a União Europeia, eles atuam na produção de grupos vulneráveis e o objetivo é analisar os instrumentos jurídicos internacionais, no âmbito internacional, que já existem na proteção desse grupo. Eu vou falar um pouco de cada grupo, vou tentar não me estender muito, porque tem muita coisa para falar. Mas no contexto das crianças e adolescentes, a internet ela trouxe novas ameaças que antes não existiam, como o cyberbullying, a exposição a discurso de ódios contra crianças e a crimes de natureza sexual também. Em Portugal, no âmbito de Portugal, temos a Lei 27 de 2021, que reconhece a proteção da criança no cyberespaço. A legislação portuguesa ela não define muito bem a faixa etária entre criança e adolescente, mas a ONU ela estabelece que adolescentes, na verdade, são de 15 a 24 anos e crianças são abaixo de 15, mas essa definição ela é mais usada para fins políticos. Então, não existe uma regra universal definindo a faixa etária de cada dessa idade, entre crianças e adolescentes. E na União Europeia, temos a Diretiva 2011/93, relativamente à luta contra o abuso e a exploração sexual infantil, que impõe diversas obrigações aos Estados-membros, como, por exemplo, relatórios que eles têm que fazer sobre a proteção das crianças nos próprios países. E no contexto dos idosos, assim, que é um grupo bem vulnerável, o cybercrime mais comum que podemos imaginar é o estelionato digital, conhecido também como os golpes, né? Eles são vulneráveis, têm mais sensibilidade. Há uma divergência entre relação à faixa etária de idosos também. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ele considera a pessoa idosa uma pessoa a partir de 60 anos em países menos desenvolvidos e a partir de 65 em países mais desenvolvidos. Mas essa classificação também é usada para fins políticos, não existe uma regra universal sobre isso. E a vulnerabilidade desse grupo, e dos outros também, óbvio, não é sobretudo pela falta de capacidade, porque né, as pessoas têm capacidade, e sim pela desigualdade do acesso à informação, à falta de educação, é realmente uma desigualdade. E esses grupos, eles exigem uma educação mais inclusiva. E surgiu até mesmo, eu estava lendo, uns tempos atrás, os chamados analfabetos digitais, porque são exatamente isso, que é essa dificuldade, é uma barreira em entender o mundo digital, não é uma dificuldade de capacidade. E por último, no contexto de pessoas com deficiência, que é definida a pessoa com deficiência, aquela que possui impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial. E com esse grupo também se torna vulnerável, porque tem plataformas digitais que muitas vezes não estão preparadas para lidar com esse tipo de público. No contexto da União Europeia, temos a Diretiva 2019/882, que, inclusive, entrou em vigor há uns 15 dias atrás, em 25 de junho de 2025, que não necessariamente regula a parte dos crimes cibernéticos, mas regula justamente a acessibilidade de produtos e serviços digitais. Isso garante com que as pessoas com deficiência elas usufruam de serviços digitais com maior segurança. A Convenção da Budapeste, que é um tratado internacional, ela foi criada em dia 21 de novembro de 2001 pelo Conselho da Europa e outros países, sobretudo os Estados Unidos também, principalmente depois do ataque do 11 de setembro, que os Estados Unidos
se viu necessário fazer, tipo, ter uma importância de ter uma norma internacional que criminalizasse determinadas condutas no ambiente digital. E mesmo não citando diretamente esses grupos, a convenção ela pode ser aplicada a eles, pois criminaliza todas as condutas ilícitas às quais eu citei, e também urge, ao mesmo tempo, a necessidade de protocolos adicionais, relativamente a movimentos racistas, xenófobos e cometidos dentro do ambiente virtual, e um protocolo também relativo ao reforço de comunicação e a provas eletrônicas. E eu acho, na minha opinião, daqui a um tempo também vão criar um outro protocolo adicional relativamente a esses grupos. Já na atuação da União Europeia, uma atuação que vemos por vários organismos, mas creio que o principal contra crimes cibernéticos é a ENISA, que é a Agência da União Europeia para a Cibersegurança, que foi estabelecida em 2004 e criada para reforçar a proteção no ambiente digital, que ao longo dos anos também foi se alterando e hoje em dia temos uma versão mais consolidada, com a ajuda do regulamento da cibersegurança de 2019 e 881. E além de elaborar também relatórios anualmente sobre ameaças digitais, também apoia a proteção de grupos vulneráveis, principalmente em relação à educação digital desses grupos. No resumo, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência enfrentam desafios, né, dentro do ambiente digital todos os dias, e com acesso limitado, falta de proteção e maior exposição a crimes cibernéticos. Então, a atuação da União Europeia e a Convenção de Budapeste, eles são instrumentos importantes que ajudam a combater esses crimes no ambiente virtual, porém, obviamente, ainda há lacunas, há muito o que se desenvolver ainda, e que existe um esforço da legislação na implementação de políticas inclusivas, de outras coisas para combater essas desigualdades virtuais, que podemos chamar. Proteger esses grupos no ambiente virtual não é apenas uma questão técnica, mas também uma inclusão, é um dever jurídico que envolve toda a sociedade. E é mais ou menos isso que envolve a minha pesquisa. Ela não está 100% finalizada ainda, mas concluo assim. Certo, Bruna, parabéns. Devemos dizer que há um estudo comparado, Brasil, Europa, Estados Unidos, no tocante, né, a compreensão da Convenção de Budapeste, o quanto é importante no dia a dia, no nosso dia a dia, e quanto é importante assim, no âmbito acadêmico, no âmbito profissional, a gente ter a consciência de cada vez mais conscientizar a utilização, né, dos meios digitais, dos grupos vulneráveis, que cada vez mais necessitam, né, de um maior apoio, e também uma maior divulgação, né, dos mecanismos de forma segura, de uma navegação e de uma utilização de forma segura da internet. E também dizer que os índices são cada vez mais altos. E a legislação voltada ao meio digital é relativamente recente. Necessita cada vez mais que o próprio legislador possa compreender que o quanto ao avanço dos meios digitais, da internet, que hoje em dia está incorporado no nosso dia a dia, é importante haver esse destaque e esse cuidado, essa atenção especial aos grupos vulneráveis, principalmente em relação aos idosos e às crianças, que se tornam cada vez mais vítimas, né, de crimes de internet, tanto que aqui no Brasil, a semana passada e essa semana foi totalmente pontuada nos meios de comunicação, várias denúncias e vários grupos criminosos que foram presos, né? Em relação aos golpes, em relação a idosos e também aos crimes voltados às crianças e adolescentes. E muitas vezes os pais, até os próprios pais não têm acesso ao que as crianças buscam na internet, o que as crianças consomem na internet. É preciso, assim, a gente sermos, né, nós, enquanto pesquisadores internacionais, sermos cada vez mais, assim, responsáveis por divulgar essas políticas, né, de segurança das pessoas na internet, principalmente os grupos vulneráveis. Agradecemos a participação de vocês e parabenizamos por esse tema tão importante. Podemos prosseguir. Eu acho que não há mais presentes, né? Tudo bem. Todas as pesquisas foram apresentadas por hoje, Bruna? Creio que sim. Os faltantes são Ana Clara Cabral de Souza,
Não sei se está Certo, online. certo. E o João Vitor dos Santos Bonfim. Não sei se está mais presente online também. Certo. Aí eles não compareceram? Não apareceram. Pronto, tudo bem. Aí eu gostaria de convidá-los, porque hoje tivemos a nossa primeira parte, né, do nosso bloco, Direito Penal, Segurança Pública, Crimes Cibernéticos. Amanhã estaremos de volta com novas pesquisas. Será uma honra a presença de vocês participarem também do nosso debate. Gostaria de agradecer, em nome da professora Roana Guerra, do professor Félix Araújo Neto, que eles tiveram problemas em acesso, como tivemos aqui também no Brasil, de saudá-los a todos e também podemos continuar o debate, caso queiram, caso possam, com os temas de hoje, ou também podemos continuar amanhã, caso seja do interesse de vocês também. Está aberto o microfone para alguma consideração final e expressamos os nossos agradecimentos. Certo, Bruna, podemos concluir, então? Podemos concluir esse painel, então. Tudo bem. Parabenizamos a todos, desejamos uma excelente semana e amanhã prosseguimos com o bloco 2 do painel Direito Penal, Segurança Pública e Combate aos Crimes Cibernéticos no Contexto Mundial. Saudações e um abraço a todos. Parabéns. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, agradeço. Parabéns, gente. Parabéns a todos. Sucesso. Obrigada, igualmente.